Eu concordo com o Júnior. De fato, não me parece que o Flamengo esteja fazendo um esforço muito grande para mantê-lo agora. Só que aí a gente pensa assim, tem um treinador ali que, sabidamente, não é o maior fã do Gabriel. O time está todo desfalcado e o Gabriel entra alguns minutos em fim de partida. É porque esse técnico valoriza características diferentes para o centroavante, para referência. Ele poderia jogar atrás do Pedro, como já fez em outros momentos, na falta ali do Arrascaeta, do Dela Cruz. Eu acho que ele tem outras funções. O Gabriel tem a oferecer. Mas também já está claro que o treinador não está disposto a mover muita coisa para que ele seja aproveitado no Flamengo. E a diretoria contratou esse treinador sabendo disso. É também verdade que o Gabriel, nas últimas oportunidades que teve, não foi o Gabriel de alto nível que foi em outros momentos. E tem toda a situação de não saber quanto tempo de punição ele vai ter. Então, acho que tem pontos que a gente precisa olhar para entender por que o Flamengo está tratando isso desse jeito. Mas, de fato, com a idade que ele tem, um contrato de 1 ano, eu entendo que o jogador fique desagradado. Se a gente analisar recentemente, o Gabigol até... 50% de aumento pelo que o Gabigol tem feito desde uma temporada e meia para cá, pode ser até muito. Só que pelo que ele representa, aí a conversa muda. E nesse aspecto, Dani, aí eu vejo que ao oferecer 1 ano de contrato, isso é um desrespeito ao ídolo, na minha visão. Porque aí está jogando a bola no colo do jogador. Porque seria legítimo, por parte da diretoria e do Landim, chegar e falar, olha, não queremos renovar com o Gabigol. Acreditamos que o que ele fez nas últimas temporadas não está ajudando o Flamengo, a nossa projeção é outra, vamos buscar outro jogador. Isso é legítimo, mas a diretoria assume isso. A diretoria assume o ônus de prescindir de um jogador como ele. Mas ao oferecer só 1 ano de contrato, mesmo com um aumento salarial... Eu entendo pela questão da punição. Mas aí a diretoria está rifando o cara. Porque, e até pela punição, possibilidade, discute sempre, olha, vamos colocar uma cláusula aqui, se o Gabigol for punido, esse contrato é suspenso, isso dá-se um jeito, até porque o novo clube do Gabigol vai precisar se proteger nesse aspecto. Agora, jogar essa decisão no colo deles, e não é um jogador qualquer, é um ídolo, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, eu entendo como algo que é como um método dessa diretoria, que em outras renovações já jogou muito ali no... o financeiro não aprovou. O financeiro... E quando é uma decisão do departamento de futebol, Braz, Spindel e principalmente o presidente Landim deveriam bancar essa decisão. O Flamengo não quer mais o Gabigol, mas estão transferindo a responsabilidade e eu vejo que isso não é certo. E aí, foi muito bom, Brelli, você recuperar toda essa memória dos acontecimentos do Gabigol. Porque na última manifestação do presidente do Flamengo, ele disse que se o Gabigol sair, ele vai apagar a sua imagem, a imagem construída no Flamengo. E se o Gabigol não sair? Vamos fazer uma suposição aqui para ouvir vocês dois. Ele vai e fica 1 ano. O Tite bota ele para jogar 3 vezes. O que ele vai construir? Eu quero tomar por base as declarações. Porque se ele é tão imprescindível assim, como ídolo do Flamengo, você oferece para ele 1 ano de contrato? Não, a questão do contrato eu até entendo. Ele não tem 38 anos para 1 ano de contrato. Ele tem 28. É o contrário. Então, eu acredito que... Eu sei que tem muito torcedor do Flamengo que diz o seguinte, o Gabigol nessas 2 últimas temporadas, vamos dizer assim, não jogou como o Gabigol. Né? Na última. Essa última é... De 1 ano para cá, né? O meio da última e meio essa. Daquela para o meio dessa. Você não jogou como o Gabigol. Não jogou. Se você for pensar do que o Gabigol tem capacidade de fazer, você vai ver que ele é um jogador que tem características próprias e tem uma coisa que tem muito jogador que briga para ter, luta para ter e não tem. Ele é decisivo na hora que precisa. Ele fez gols do Flamengo em todas as finais de Libertadores da América. Todas. Inclusive quando perdeu para o Palmeiras. Sim. Ele fez gol em todas as finais de Libertadores que ganhou. Ele tem mais gol que final, né? Porque ele vem fazendo gols em todas as finais de Libertadores. 4 gols em 3 finais. Então a gente vê o Gabigol como um gigante diante da torcida do Flamengo. Mas que o presidente do Flamengo opta por não ter o Gabigol, por situações diversas, todas apresentadas pelo Breiler aqui de maneira correta. Claro que existem clubes do exterior
que tem interesse, o Panathinaikos é um, e o clube do Brasil que tem interesse é o Palmeiras. Que, ao que me parece, o Palmeiras tem condições de ter um jogador desse porte, em termos financeiros, de atrair um jogador. Então, aí está, galera, esse trechinho do ESPN FCBR de ontem à noite, que eu decidi separar para vocês, porque o Pascoal falou algo bem legal, bem interessante. E foi algo que eu pontuei, cara, que é o fato do Flamengo ter oferecido apenas míseros 12 meses de contrato pro Gabigol. Eu entendo que o Gabigol é um jogador que não tá dando muita confiança, ele não está numa boa fase, isso é um fato. Agora, você dá 12 meses para um jogador do calibre do Gabigol, da importância dele, tanto histórica quanto num passado não tão distante, recente, como foi 2022, onde o Gabigol abdicou da sua posição de estrela do time, que ele vinha sendo desde então, e passou a servir o Pedro. No esquema do Dorival Júnior, que fez o ataque de Gabigol e Pedro, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Então, cara, o Gabigol abdicou da sua posição de estrela, de goleador do Flamengo e passou a jogar para o Pedro, em prol do Pedro, do esquema tático de Dorival Silvestre Júnior. Porque desde então o Gabigol era o Gabigol, né? O Pedro não era o Pedro Queixada que nós conhecemos, o Pedro artilheiro que foi em 22, o Pedro que marcou gol pra caramba em 23, apesar da má fase do time inteiro do Flamengo. O Pedro Queixada desse ano, que é o Pedro Matador, ele não era desde então. O Gabigol abdicou, abriu mão da sua posição de estrela, de goleador, de astro do Flamengo e jogou em prol do Pedro. Ele fez isso para o Flamengo. Então, eu acho uma sacanagem com o Gabigol, apesar da má fase, apesar de tudo que ele fez. A torcida praticamente já esqueceu o lance da camisa. A torcida, quando o Gabigol entra em campo, ele é aplaudido. Quando ele faz gol, a torcida vibra junto. A torcida praticamente nem lembra mais desse lance da camisa do Corinthians. Eu acho uma puta de uma sacanagem fazer isso com o Gabigol, cara. Eu acho uma sacanagem. Um jogador que não tem nem 28 anos, vai completar nesse ano, em agosto, 28 anos. Se fosse o contrato, cara, de 5 anos até 2029, ele teria 33 anos. Você tá com a idade do Bruno Henrique. Alguém chama o Bruno Henrique de velho? Não chama. O Everton Ribeiro chama, o Diego Ribas chamava, o Diego Alves chamava, o Felipe Luiz chamava, o Davi Luiz pode ser chamado de velho. Mas você chama de Bruno Henrique com 33 anos de velho? Não, né? Então, pois é, o Gabigol teria essa idade num contrato de 5 anos, até 2029. Seriam 6, 5,5 no caso, né? Porque já tá no meio da temporada. Seriam 5 anos e meio de contrato. Então, cara, eu acho uma sacanagem com o Gabigol você dá apenas 12 meses de contrato pra ele. Eu acho uma ideia errada. Acho algo super errado. Mas essa é a minha opinião, né? Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!